E se tudo o que você aprendeu sobre Judas Iscariotes estivesse completamente errado? E se o maior vilão da história do cristianismo não fosse um traidor, mas sim um dos discípulos mais fiéis? E se a própria igreja tivesse deliberadamente invertido a história para criar um culpado conveniente? Rudolf Steiner, através de suas investigações nos arquivos acásticos, acessou informações sobre aquela noite em Jerusalém que contradizem completamente a narrativa oficial. E o que ele descobriu é tão perturbador que foi sistematicamente suprimido por quase um século. Hoje, vou te revelar a verdadeira história de Judas. Uma história que vai fazer você questionar tudo o que aprendeu sobre entrega, sacrifício e os desígnios superiores. Mas antes, preciso te fazer uma pergunta. Se Judas não tivesse entregado Jesus, o que teria acontecido? Pense nisso por um momento. Sem a entrega de Jesus aos romanos, não haveria prisão. Sem prisão, não haveria julgamento. Sem julgamento, não haveria crucificação. Sem crucificação, não haveria ressurreição. E sem ressurreição, não haveria cristianismo. Todo o edifício da crença cristã, com seus bilhões de fiéis ao redor do mundo, se fundamenta em um evento que só foi possível por causa de Judas. Então, se o plano divino dependia da crucificação, e a crucificação dependia da entrega de Jesus, quem realmente estava cumprindo a vontade de Deus naquela noite? A hierarquia eclesiástica nunca quis que você fizesse essa pergunta, porque a resposta desmorona toda a narrativa que eles construíram. Steiner explicava que, para entender Judas, primeiro precisamos entender o que realmente estava acontecendo naquele momento da história humana. O Cristo cósmico, uma força divina de proporções inimagináveis, havia escolhido encarnar em um corpo humano. Essa encarnação não era um acidente, era parte de um plano cósmico, elaborado há milênios, um plano que exigia um sacrifício específico, em um momento específico. A crucificação precisava acontecer. Era a única forma de fundir o corpo etérico do Cristo com o corpo etérico da Terra. Essa fusão mudaria para sempre a evolução espiritual da humanidade. Mas para que isso acontecesse, alguém precisava fazer o papel mais difícil. Alguém precisava entregar Jesus. E esse alguém sabia exatamente o que estava fazendo. Steiner acessou os arquivos acásticos, que são como uma biblioteca cósmica, onde todos os eventos da história estão registrados, em uma espécie de memória universal. Através dessa investigação, ele descobriu que Judas não era um traidor movido por ganância. Judas era o discípulo que mais profundamente compreendia a missão de Cristo. Ele sabia que o Mestre precisava morrer. Ele sabia que a crucificação era necessária. E ele aceitou carregar o peso de ser odiado por toda a eternidade, para que o plano divino se cumprisse. Isso não é traição. Isso é o maior sacrifício que um ser humano pode fazer. Sacrificar não apenas sua vida, mas sua reputação, sua memória, seu lugar na história. Aceitar ser chamado de traidor por bilhões de pessoas durante milênios, sabendo que estava fazendo a vontade de Deus. Agora, quero que você realmente absorva a magnitude desse sacrifício. Imagine que você soubesse que poderia salvar milhões de vidas. Mas para isso, você precisaria ser lembrado como o maior vilão da história. Seu nome se tornaria sinônimo de traição. Seus descendentes carregariam a vergonha. Ninguém nunca saberia a verdade. Você faria isso? Judas fez. Agora, por que a instituição religiosa precisou inverter essa história? Steiner era muito claro sobre isso.
A igreja nascente precisava de um vilão, precisava de alguém para culpar, precisava de um exemplo do que acontece quando você trai Cristo. Judas era perfeito para esse papel. Morto, não podia se defender. Sua família e seguidores foram silenciados ou eliminados. E a narrativa foi moldada para servir aos interesses da instituição. Mas há mais, Judas era judeu. E a igreja, especialmente após o concílio de Nicéia em 325, estava se distanciando de suas raízes judaicas. Criar um vilão judeu que trai o Cristo servia a um propósito político. Justificava séculos de antijudaísmo que viriam depois. Steiner via essa manipulação como um dos maiores crimes espirituais da história. Não apenas distorceu a verdade sobre um homem, mas usou essa distorção para justificar perseguição e morte de milhões. O antijudaísmo europeu, que culminaria no Holocausto, foi em parte alimentado por essa narrativa de Judas como o judeu traidor. Cada pogrom, cada gueto, cada perseguição tinha na história de Judas uma justificativa subliminar. Isso é algo que a igreja nunca admitiu completamente, a responsabilidade que carrega por ter criado essa narrativa destrutiva. E não foi apenas o nome de Judas que foi destruído. Foi a possibilidade de entendermos a natureza verdadeira do sacrifício. Foi a chance de compreendermos que o amor, às vezes, assume formas que parecem seu oposto. Steiner lamentava profundamente essa distorção, porque ela nos privou de uma das maiores lições espirituais da história. A lição de que o verdadeiro servo de Deus pode parecer, aos olhos do mundo, um inimigo de Deus. A lição de que as aparências são terrivelmente enganosas no plano espiritual. A lição de que julgar é um dos maiores impedimentos ao crescimento da alma. Agora deixe-me te contar o que Steiner descobriu sobre aquela noite específica no jardim do Getsemane. Nos evangelhos, a história é contada de forma a fazer Judas parecer um traidor mesquinho. Ele recebe 30 moedas de prata, ele identifica Jesus com um beijo e então desaparece na noite. Mas Steiner viu algo completamente diferente nos arquivos akáshicos. Ele viu uma conversa privada entre Jesus e Judas, dias antes da Páscoa. Uma conversa que não está em nenhum evangelho canônico. Nessa conversa, Jesus explicou a Judas o que precisava acontecer. Explicou que sua morte era necessária para a evolução da humanidade. Explicou que alguém teria que entregá-lo e perguntou a Judas se ele estaria disposto a carregar esse fardo. Judas entendeu imediatamente o peso do que estava sendo pedido. Ele seria odiado para sempre. Sua família seria perseguida. Seu nome se tornaria sinônimo de traição em todas as línguas que existiriam. Mas ele também entendeu que era necessário, que alguém precisava fazer isso, e que ele era o único discípulo com força espiritual suficiente para suportar esse peso. Steiner descreveu que Judas chorou durante essa conversa, não de medo ou arrependimento, mas de amor. Um amor tão profundo por seu mestre, que estava disposto a destruir sua própria imagem para que a missão de Cristo se cumprisse. Jesus então disse algo que a igreja nunca ousou registrar. Disse que de todos os discípulos, Judas era o que mais o amava, porque só o amor mais profundo seria capaz de fazer o que precisava ser feito. As 30 moedas de prata foram um detalhe acrescentado. Depois, uma forma de transformar um ato de sacrifício supremo em um ato de ganância mesquinha. Era mais fácil para a instituição religiosa explicar a entrega como resultado de cobiça do que como resultado de amor incondicional.
E o beijo no jardim do Getsemane, Rudolf Steiner viu que foi um beijo de despedida, um último momento de conexão entre dois seres que sabiam que nunca mais se veriam nesta vida. Jesus sabia o que viria, Judas sabia o que viria. E aquele beijo foi uma forma silenciosa de dizer: eu sei o que você está fazendo e eu te amo por isso. Mas a instituição religiosa transformou esse beijo em símbolo de entrega. O beijo de Judas, uma expressão que até hoje significa falsidade e engano, quando na verdade foi um dos gestos mais puros de amor da história humana. Pense em todas as vezes que você usou essa expressão. Beijo de Judas. Cada vez que você a pronunciou, estava perpetuando uma mentira de 2000 anos. Estava participando, inconscientemente, da difamação de um dos seres mais corajosos que já existiram. A linguagem que usamos carrega poder, carrega karma. Cada vez que perpetuamos uma mentira, mesmo sem saber, estamos participando de sua energia. E a mentira sobre Judas é uma das mais antigas e mais carregadas de energia destrutiva que existe em nossa cultura. Mas agora você sabe, e saber muda tudo, porque a consciência é o primeiro passo para a transformação. Agora vamos falar sobre o que aconteceu depois. Os evangelhos dizem que Judas se enforcou de remorso, mas Rudolf Steiner via algo diferente. Judas não morreu de remorso pela entrega. Judas morreu porque sua missão estava completa. Ele havia feito o que precisava fazer. E o peso de carregar esse segredo, de ser odiado por todos que amava, de ver seu nome se tornar sinônimo de tudo que desprezava, era insuportável. Ele não se matou porque se arrependeu do que fez. Ele se matou porque completou o que precisava fazer e não conseguia mais viver num mundo que o via como um monstro. Rudolf Steiner descrevia isso como um dos maiores sacrifícios kármicos da história. Judas não apenas sacrificou sua vida, sacrificou sua alma para as próximas encarnações. Porque o karma de ser odiado por bilhões de pessoas é algo que persegue uma alma por muitas vidas. Judas sabia disso. E ainda assim aceitou, por amor a Cristo, por amor à humanidade. Há um texto que foi descoberto no Egito em 1978, conhecido como o Evangelho de Judas. A Igreja Católica imediatamente o classificou como heresia, mas Rudolf Steiner, décadas antes dessa descoberta, já havia descrito conteúdo muito similar através de suas investigações nos arquivos akáshicos. Nesse texto, Judas é apresentado não como traidor, mas como o discípulo mais próximo de Jesus, o único que realmente entendeu a natureza cósmica da missão de Cristo cósmico. O texto sugere que Jesus pediu especificamente a Judas que o entregasse, que Judas hesitou. Sabendo das consequências, e que Jesus insistiu, explicando que era a única forma. A instituição religiosa rejeitou esse texto porque contradiz completamente a narrativa oficial. Mas para Rudolf Steiner, o Evangelho de Judas era uma das poucas fontes que preservou fragmentos da verdade. Fragmentos que a instituição religiosa tentou destruir. E não foi apenas o Evangelho de Judas. Dezenas de outros textos foram queimados, escondidos ou declarados heréticos. Os Evangelhos gnósticos, os textos de Nag Hammadi, as escrituras que apresentavam uma visão mais complexa e profunda dos eventos, tudo o que não servia à narrativa oficial foi eliminado. Rudolf Steiner via isso como uma das maiores tragédias da história espiritual da humanidade. Não porque os textos perdidos fossem todos verdadeiros, mas porque a humanidade foi privada do direito de ler, comparar e discernir por si mesma. Foi privada da pluralidade de perspectivas que permitiria uma compreensão mais profunda. Em vez disso, recebeu uma versão única, editada,
e politicamente conveniente, e foi dito que questionar era pecado, que duvidar era heresia, que buscar outras perspectivas era entrega à crença cristã. Mas a verdadeira fé não teme questionamentos. A verdadeira fé se fortalece com a investigação. Só a mentira precisa de proteção contra perguntas. Agora, quero que você entenda as implicações espirituais disso. Se Judas não foi um traidor, mas um instrumento dos desígnios superiores, o que isso significa para você? Significa que, às vezes, o que parece entrega é, na verdade, serviço. Significa que, às vezes, aquele que é mais odiado é aquele que mais ama. Significa que o julgamento humano é terrivelmente limitado, que não podemos ver as verdadeiras motivações por trás das ações. Que a pessoa que você considera seu inimigo pode estar, sem saber, servindo ao seu crescimento espiritual. Rudolf Steiner usava a história de Judas para ensinar sobre karma e julgamento. Ele dizia que cada vez que julgamos alguém como traidor, como mau, como vilão, estamos repetindo o erro que a humanidade cometeu com Judas. Estamos vendo apenas a superfície. Estamos perdendo a dimensão espiritual mais profunda. Mas a história de Judas também nos ensina algo sobre o livre-arbítrio e o destino. Rudolf Steiner explicava que existem certos eventos na história humana que são karmicamente necessários. A crucificação de Cristo era um desses eventos. Estava inscrito no tecido do destino cósmico. Precisava acontecer. Mas mesmo dentro dessa necessidade cósmica, havia espaço para a escolha individual. Judas escolheu aceitar sua missão. Ele poderia ter recusado. Outro discípulo poderia ter feito o papel, mas Judas, por sua natureza espiritual específica, era o mais adequado. E ele escolheu livremente carregar esse fardo. Isso é algo que Rudolf Steiner chamava de liberdade dentro da necessidade. O evento vai acontecer de qualquer forma, mas você escolhe como participar dele. Judas escolheu participar conscientemente, com pleno conhecimento das consequências. Isso o torna não um fantoche do destino, mas um colaborador consciente dos desígnios superiores. Agora quero falar sobre algo que Rudolf Steiner considerava crucial: a relação entre Judas e as forças de Ahriman e Lúcifer. Na visão antroposófica, essas duas forças cósmicas estão constantemente influenciando a humanidade. Lúcifer tenta nos levar para o escapismo espiritual, para experiências estáticas que nos desconectam da realidade. Ahriman tenta nos prender na matéria, no materialismo, na negação do espiritual. Cristo cósmico é o ponto de equilíbrio entre essas forças, e Judas, segundo Rudolf Steiner, era particularmente sensível à influência arimânica. Não porque fosse fraco ou mau, mas porque sua missão exigia que ele se aproximasse dessas forças. Entregar o Cristo cósmico aos romanos significava, temporariamente, servir às forças que queriam destruir a missão crística. Judas precisou mergulhar na escuridão para que a luz pudesse triunfar. É uma dinâmica espiritual extremamente complexa. O bem, às vezes, precisa que alguém aceite, temporariamente, o papel do mal, não porque o mal seja bom, mas porque certos processos cósmicos exigem essa polaridade. Rudolf Steiner comparava isso a um ator que aceita interpretar um vilão em uma peça. O ator não é o vilão, mas para que a peça funcione, alguém precisa fazer esse papel. Judas foi o ator que aceitou o papel mais difícil da história humana e pagou um preço que poucos conseguem imaginar. Steiner dizia que o sofrimento de Judas naquele momento foi imenso, não o sofrimento físico, mas o sofrimento de saber que estava prestes a destruir sua própria reputação, para sempre.
de saber que as pessoas que amava iriam odiá-lo, de saber que seu nome seria amaldiçoado por gerações incontáveis. E mesmo assim, seguir em frente, porque sabia que era necessário, porque amava seu mestre, mais do que amava sua própria imagem, porque entendia que o plano era maior do que ele, maior do que seu sofrimento individual. Esse tipo de coragem é raro, tão raro, que a maioria de nós nem consegue conceber. Preferimos ser amados, a fazer o que é certo. Preferimos a aprovação dos outros, a verdade. Judas escolheu o caminho oposto, e isso o torna, paradoxalmente, um dos maiores exemplos de integridade espiritual que já existiram. Deixe-me agora falar sobre as implicações práticas dessa revelação para a sua vida espiritual. Primeiro, sobre julgamento. Quantas vezes você julgou alguém como traidor, como falso, como inimigo? Quantas vezes você condenou alguém sem conhecer toda a história? A história de Judas nos ensina humildade no julgamento. Nos ensina que raramente temos acesso à verdade completa, que aquele que parece nos entregar pode estar, de formas misteriosas, servindo ao nosso bem maior. Isso não significa aceitar passivamente toda entrega, todo sacrifício silencioso. Significa manter um espaço de incerteza em nosso julgamento. Significa reconhecer que podemos estar errados sobre as pessoas. Segundo, sobre sacrifício. A maioria de nós quer ser o herói da história. Queremos ser reconhecidos, celebrados, lembrados com amor. Mas, às vezes, o maior serviço que podemos prestar é aceitar um papel que não traz glória. Às vezes, precisamos fazer coisas que serão mal interpretadas. Às vezes, precisamos aceitar ser vistos como vilões para que um bem maior se realize. Isso exige uma maturidade espiritual que poucos possuem. A capacidade de servir sem reconhecimento, de fazer o certo, mesmo quando parece errado aos olhos dos outros, de confiar no desígnios superiores, mesmo quando você é crucificado pela opinião pública. Quantas pessoas na história fizeram isso? Quantas aceitaram ser culpados convenientes, alvos fáceis, para que outros fossem heróis? Provavelmente mais do que imaginamos. Porque a história é escrita pelos vencedores, e os vencedores raramente dão crédito àqueles que sacrificaram tudo nos bastidores. Terceiro, sobre a natureza do mal. A narrativa tradicional de Judas apresenta o mal como algo simples: ganância, entrega, sacrifício silencioso, pecado. Mas a visão de Rudolf Steiner revela que o mal é muito mais complexo, que às vezes o que parece mal é parte de um processo de transformação, que as forças das trevas têm um papel no drama cósmico, um papel que não podemos eliminar, apenas integrar. Isso não é relativismo moral. Não estou dizendo que o mal não existe, ou que tudo é permitido. Estou dizendo que nossa compreensão do mal é superficial, que precisamos desenvolver uma visão mais profunda, mais nuançada. Uma visão que reconheça a complexidade do drama cósmico em que estamos todos inseridos. Rudolf Steiner também falava sobre o karma de Judas nas encarnações subsequentes. Segundo suas investigações, a alma que foi Judas passou por um processo kármico extremamente intenso, encarnação após encarnação, carregando o peso do ódio coletivo da humanidade, sendo reconhecida em algum nível inconsciente como o entregador, como o que fez o sacrifício silencioso, experimentando rejeição e perseguição, sem entender completamente por quê,
Mas Rudolf Steiner também via que esse karma estava sendo gradualmente transformado, que a alma de Judas estava sendo purificada através desse sofrimento e que, eventualmente, quando a verdade vier à luz, haverá uma grande reconciliação. A humanidade reconhecerá o sacrifício de Judas e o karma de ódio será transmutado em gratidão. Imagine a magnitude dessa reconciliação. 2000 anos de ódio acumulado, se transformando em 2000 anos de gratidão, a energia negativa que foi direcionada a Judas, sendo alquimicamente transmutada em reconhecimento de seu sacrifício. Rudolf Steiner descrevia isso como um dos maiores eventos de cura kármica que a humanidade experimentará. Uma cura que começa com pessoas como você. Pessoas que estão dispostas a reconsiderar o que sempre aceitaram como verdade. Pessoas que têm coragem de mudar de opinião. Quando confrontadas com novas informações, pessoas que valorizam a verdade, mais do que o conforto de suas crenças estabelecidas. Isso é algo que Rudolf Steiner esperava que acontecesse na era atual. A era em que verdades ocultas começam a emergir. A era em que a humanidade desenvolve discernimento suficiente para ver além das narrativas oficiais. Você, assistindo este vídeo, é parte desse processo. Cada pessoa que conhece a verdadeira história de Judas contribui para a dissolução do karma coletivo de julgamento injusto. Cada mente que se abre para essa possibilidade ajuda a curar uma ferida de 2000 anos. Agora quero abordar uma questão que certamente está em sua mente. Se a história de Judas foi invertida, quantas outras histórias também foram? Steiner era categórico. Muitas. A história oficial do cristianismo, especialmente como foi fixada após o Concílio de Nicéia, é uma versão editada, censurada e politicamente conveniente dos eventos reais. Textos foram destruídos, vozes foram silenciadas, narrativas foram moldadas para servir ao poder. Isso não significa que tudo na Bíblia é falso, mas significa que precisamos ler com discernimento, precisamos questionar, precisamos buscar as verdades que foram escondidas por baixo das verdades oficiais. E é exatamente isso que a antroposofia oferece, um caminho de investigação espiritual que não depende de dogmas, que permite acesso direto às verdades através do desenvolvimento de faculdades espirituais latentes em todo ser humano. Você não precisa acreditar em Rudolf Steiner. Você pode desenvolver suas próprias capacidades de percepção espiritual. Pode acessar os mesmos arquivos akáshicos que ele acessou. Pode verificar por si mesmo se o que ele disse é verdade. Esse é o convite da antroposofia. Não uma crença cega, mas uma investigação direta. Eu quero te dar agora uma prática que Rudolf Steiner recomendava para desenvolver o discernimento espiritual. Ele chamava de contemplação reversa. Funciona assim. Pegue uma história que você sempre aceitou como verdade. Pode ser a história de Judas Iscariotes. Pode ser qualquer outra narrativa religiosa ou histórica. Agora, deliberadamente, imagine que o oposto é verdade. Se a história diz que alguém era vilão, imagine-o como herói. Se a história diz que alguém era herói, imagine-o como vilão. Eu não estou dizendo para acreditar nessa inversão. Eu estou dizendo para contemplá-la, para sentir como seria se fosse verdade. Essa prática faz algo poderoso no seu corpo astral. Ela flexibiliza suas estruturas de crença, permite que você veja ângulos que antes eram invisíveis, desenvolve a capacidade de questionar sem perder o centro. Rudolf Steiner recomendava fazer isso regularmente, não para se tornar cínico sobre tudo,
mas para desenvolver a capacidade de perceber verdades que estão escondidas em narrativas oficiais. Após alguns meses dessa prática, você começará a sentir quase intuitivamente quando uma história está incompleta, quando algo está sendo escondido, quando a versão oficial não corresponde à verdade espiritual mais profunda. É como desenvolver um novo sentido, um sentido para a verdade. Um sentido que transcende a lógica comum e acessa níveis mais profundos de percepção. Steiner chamava isso de pensamento intuitivo, a capacidade de perceber verdades, sem precisar de provas materiais. Não é irracionalidade. É uma forma superior de racionalidade que inclui dimensões que o pensamento comum ignora. E essa capacidade pode ser desenvolvida por qualquer pessoa. Não é um dom especial para poucos escolhidos. É uma faculdade latente em todo ser humano. Uma faculdade que nossa educação materialista sistematicamente atrofia, mas que práticas como a contemplação reversa podem despertar novamente. Há também uma lição aqui sobre como funcionam as instituições humanas. A instituição religiosa não é única em distorcer narrativas. Toda instituição que busca poder faz isso. Governos fazem isso. Empresas fazem isso. Até famílias fazem isso. Criar culpados convenientes é uma estratégia universal de controle. Quando você tem um alvo fácil, claro, pode unir as pessoas contra ele, pode desviar a atenção das próprias falhas, pode justificar ações que de outra forma seriam questionáveis. Judas Iscariotes foi o culpado conveniente perfeito para a instituição religiosa nascente. E milhões de pessoas sofreram por causa dessa narrativa fabricada. Você acabou de receber uma das revelações mais perturbadoras de Rudolf Steiner. Uma revelação que desafia 2000 anos de narrativa cristã oficial. Uma revelação que foi suprimida, ridicularizada e ignorada, mas que agora, nesta era de despertar, precisa ser conhecida. Não para destruir a fé, mas para aprofundá-la, para libertá-la das distorções que foram impostas por interesses humanos, para revelar a verdadeira natureza do sacrifício e do amor. Judas Iscariotes não foi um traidor. Foi um dos seres mais corajosos que já existiram. Um ser que amava tanto seu mestre que estava disposto a ser odiado por toda a eternidade para que a missão crística se cumprisse. E agora você sabe. A questão é, o que você vai fazer com esse conhecimento? Esse canal existe para trazer à luz verdades que foram escondidas, para preservar os ensinamentos de Rudolf Steiner, que foram perseguidos, censurados e quase destruídos. Cada vídeo como este é um ato de resistência contra a narrativa oficial, um ato de amor pela verdade. Quando você clica no Super Thanks ali embaixo, você não está apenas apoiando um canal. Você está dizendo que a verdade importa mais que o conforto, que você quer conhecer o que foi escondido, que você faz parte de quem não aceita mais narrativas prontas. Você está protegendo esse conhecimento para as próximas gerações. Agora, eu quero deixar uma pergunta aqui nos comentários. Se Judas Iscariotes não foi um traidor, quem mais na história pode ter sido injustamente condenado? Que outras narrativas você suspeita que foram invertidas? Comente aqui abaixo, porque essa conversa precisa acontecer. E quando muitas vozes se juntam questionando as mesmas narrativas, algo começa a mudar. A verdade começa a emergir. Rudolf Steiner dedicou sua vida a revelar o que foi escondido. Pagou um preço alto por isso. Foi difamado, perseguido, teve sua obra queimada. Mas a verdade não pode ser destruída. Ela encontra caminhos, e você é um desses caminhos.
Cada vez que você compartilha esse conhecimento, a verdade avança mais um passo. Cada vez que você questiona uma narrativa oficial, você honra o sacrifício de todos que foram injustamente condenados, incluindo Judas Iscariotes, o homem que amou tanto que aceitou ser odiado para sempre, o homem cuja história foi invertida para servir a interesses políticos, o homem que agora, 2000 anos depois, finalmente pode começar a ser compreendido. A verdade está emerging. E você faz parte disso. Talvez você esteja se perguntando o que fazer agora com essa informação. Como processar uma revelação que desafia 2000 anos de ensinamentos? Rudolf Steiner recomendava calma. Não é necessário abandonar toda a sua fé de uma vez. Não é necessário rejeitar tudo que aprendeu. O que é necessário é manter a mente aberta. Permitir que novas informações encontrem espaço dentro de você. Questionar sem destruir. Investigar sem desespero. A verdade não exige que você abandone sua espiritualidade. Exige que você a aprofunde, que você vá além da superfície, que você encontre o essencial por baixo do acidental. O essencial nos ensinamentos de Cristo cósmico permanece verdadeiro. O amor, a compaixão, o perdão, a busca pela verdade. O que Steiner nos convida a fazer é separar o essencial das distorções que foram acrescentadas. Depois, e essa é uma jornada de toda uma vida. Uma jornada que não termina com este vídeo, mas que talvez comece com ele. A semente foi plantada. O que você fizer com ela agora depende de você. Mas uma coisa é certa. Depois de saber o que sabe agora, você nunca mais olhará para a história de Judas Iscariotes da mesma forma.